paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Você vem para um culto desse, você não receber essa paz, como é que está a sua vida, como vai ficar? Eu estava falando com o presbítero Klebson, ele disse que já tinha muito tempo que eu tinha pregado aqui na igreja. Lembrou até o dia, foi na festividade, não foi? É o trabalho, a correria, a luta do dia a dia, e tem muitas outras responsabilidades na igreja. Mas, olha como é que está aqui, de pregadores da palavra. Olha aí embaixo, pregadores, o que tem de pregadores da palavra. Eu duvido que tenha um aqui dentro que disse que não sabe pregar a palavra. O seu testemunho é uma pregação e é melhor do que aquela que você fala e não é verdade. Todo mundo sabe quem é você. É isso que vai marcar, impactar pessoas por questão do meu e do teu testemunho. Vamos abrir em Lucas 11. Eu estava em casa, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Preparei um sermão para domingo de manhã aqui, na reunião. E eu ia ficar só no domingo de manhã. Mas aí o Senhor acendeu uma chama muito forte no meu coração. Na madrugada aqui eu dei uma pitadinha, foi uma benção. E eu quero ler um texto, eu acredito, dos mais conhecidos do mundo, que não precisa nem ser cristão para conhecer esse texto. Você já sabe que você é leitor da palavra, mas tem pessoas que nunca pegou na Bíblia, mas conhecem esse texto. Mateus 11, capítulo 1. É verdade ou não é? Lucas 11. É verdade ou não é? Você já leu isso aí? Várias vezes? Já pregou isso aí? Está falando a oração Pai Nosso dominical. A partir do versículo 1. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizeis, Pai. Lucas diz Pai, mas Mateus diz Pai Nosso. Eu prefiro ficar no Pai Nosso, para ficar bem fácil, né? Para o entendimento. Então, quando orares, dizei, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O pão nosso de cada dia, o cotidiano, dá-nos, o pão nosso cotidiano, dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos na Tua casa, na Tua presença, nesse culto coletivo e racional. Queremos pedir perdão, Senhor, por todos os erros, os pecados e as falhas que nós cometemos. Somos limitados, mas estamos perante a um Deus perfeito e misericordioso. Que o Senhor nessa noite, Deus, contemple o desejo de cada coração. Ó Deus, que o Senhor possa sondar os nossos corações e que a Tua palavra, Senhor, revelada, venha adentrar no nosso coração e fazer morada. Ó Deus, impedir de nós pecarmos contra o Senhor. Toma direção, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Como eu falei, todos nós conhecemos essa oração do Pai Nosso. E ela é muito rica, muito poderosa. Não é que você só vai orar o Pai Nosso. Isso aqui é um modelo de oração. Tem pessoas que só oram o Pai Nosso. Só que termina todo dia orando o Pai Nosso se torna uma reza. E reza é vã repetição. Os nossos irmãos cristãos católicos,
eles oram já rezando. Ou seja, a reza de A, de B e vai. Mas nós é orar. É um diálogo, uma conversa com Deus. Você lê a palavra, você conhece Deus. Eu conheço muitas pessoas que eu não tenho intimidade. Passa de longe, você até na televisão, você vê muitas pessoas, talvez você pesquisa, conhece a pessoa, mas você não tem aproximação, não tem intimidade com essa pessoa. Com Deus é assim. Você lê, você conhece a Deus, mas a intimidade vai ser no momento da oração. É quando você está falando com Ele e Ele falando com você. Aí você vai saber quem é Deus. Você vai conhecer a voz de Deus. Eu duvido se você estiver orando aí, sentado aí, sobre o seu joelho, com os olhos fechados, e eu pegar o microfone e falar, você vai dizer, o pastor Joselito começou a oração. Se o pastor Mazinho pregar para orar, disse, eu conheço, porque eu conhecia a voz do pastor Mazinho. Mas para quem não ora, como é que vai conhecer a voz de Deus? Aí não sabe se é Deus, se é o diabo ou se é ele. Por quê? Porque não tem intimidade, não tem relacionamento. Os pais e a mãe sabem. Está lá no fundo. Quando uma voz fala disso, é fulano, é ciclano, e assim vai. Porque você conhece a voz. Deus não respondeu a minha oração, pastor. Ele não sabe nem a voz de Deus, não conhece. Não tem intimidade nenhuma. Em quanto tempo, estou não sei quanto tempo esperando a voz de Deus falar comigo. Ó. Deus vai falar, ele nem conhece, não sabe nem se é Deus ou se não é Deus. Ele não tem intimidade com Deus. E interessante, irmãos, é que os discípulos entenderam, óbvio. Se eu tive com um pastor daquele, irmão, me instruindo, um pastor como Jesus ao lado, irmão, os milagres acontecendo, Jesus orando e o milagre acontecendo. Pega o pão e pega um pedaço, começa a orar e multiplica. Disse, rapaz, tem alguma coisa acontecendo. Foi a oração. Então eu preciso orar. Eu preciso aprender a orar. E Jesus estava fazendo esse papel, instruindo, ensinando os seus discípulos. E a minha leitura está dizendo que um dos discípulos, não está falando os discípulos, um dos discípulos lhe pediram. Logo eu já vou dizer quem deve ser esse rapaz que pediu. Logo entendemos quem foi ele. Um dos discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou. Logo, João, no Evangelho, diz que 2 seguiram Jesus. 2 discípulos de João. Quando Jesus disse, olha, esse aí. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 2 logo disse, então é esse que eu estava esperando, vou seguir. E o nome de um, o próprio Evangelho de João, diz que o nome dele era André, o irmão de Pedro, que era o irmão de Simão. Então logo eu entendo, quem tinha muita intimidade com João e conhecia o ministério de João, era André. E ele sabia que para pregar com a autoridade que João pregava, dependia de quê? De oração. Ninguém ia ter um ministério, irmão, fecundo e com autoridade, se não for homem e mulher de oração. Pregar como João pregou, irmão, com a autoridade, a ousadia. E ninguém tocava nele, as autoridades vinham. E ele dizia, raça de víbora, quem foi que vos ensinou a fugir? Ramanda canta rabacai. A fugir da ira de Deus. 400 anos sem Deus falar com ninguém.
E era mais ou menos nos últimos dias. Tem lugar que Deus já não está mais, aí fica homem falando com homem, dizendo que é Deus. Era assim, se levantaram vários profetas. Vai para lá para tu ver como é que era. Dizendo que era Deus, e Deus sem falar com ninguém. Aí apareceu um homem de oração. Chamado por Deus. Quem é chamado por Deus, tem que entender, irmão. Tem que ter uma vida de oração. Não vem para cá que esse ministério é um ministério chamado por Deus, irmão, e não tem relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Os grandes homens de Deus foram homens e mulheres de Deus que gostavam de oração. Você sabe, hoje nós estamos vendo, dizendo homem de Deus e mulher de Deus. Estamos usando isso aí. Ah, é homem de Deus só porque louvou. É homem de Deus só porque pregou. Você sabe por quê? O significado de dizer homem de Deus e mulher de Deus? É pessoas que têm intimidade com Deus. É por isso que chama o título de homem e mulher de Deus. Quando chamava homem de Deus, já sabia isso. É íntimo de Deus. Agora tem pessoas que nem Deus conhece. E tem o título de homem de Deus. Convivendo em cima do pecado, da mentira e do engano. Aí eu quero dizer, vou usar. Posso fazer isso? Isso aqui não é nem conjectura. Você vai estudar a Bíblia, você vai ver que André foi um dos discípulos, e a Bíblia não diz quem foi o outro. Então vou usar André. Foi André que perguntou para Jesus, chamou Jesus no meio de todo mundo. E a Bíblia diz que foi depois que Jesus orou. Depois que Jesus saiu da oração, ele disse: Senhor, aqui, eu quero pedir uma coisa ao Senhor. Eu quero ser um pregador de Camboriú. Não foi. Eu quero ser um cantor que quando eu cantar na igreja, o céu abre. Não. Não é isso, não. O ministério que eu estou vendo do Senhor aqui tem que ter muita oração. Eu preciso aprender a orar. Como João ensinou seus discípulos, porque agora eu não sou mais discípulo de João. Eu não sou mais discípulo de João. Eu sou o seu discípulo, irmãos. E aí ele entende a autoridade de Jesus sobre a vida deles. Tem pessoas que estão aqui, mas anda por tudo quanto é de lugar, deixando as pessoas colocar a mão na cabeça e fazer oração. Olha, uma coisa eu quero pedir ao Senhor. Me ensina a orar. Eu tenho visto o que está acontecendo. Eu preciso de oração, só que eu não sei, irmão. É muita humildade, sinceridade na presença do mestre, irmão. Dizendo, eu não sei orar. A Bíblia diz que nós não sabemos pedir. E quando pedimos, pedimos mal. Porque pedimos para o nosso deleite. Para satisfazer o nosso ego, a nossa vontade. E você vai ver o resultado dessa oração quando Jesus faz uma promessa para ele: olha, todo mundo ficar em Jerusalém até ser revestido de poder. Jesus não disse ficar em Jerusalém orando. Vocês vão ficar em Jerusalém até ser revestido. Está esperando o quê? Uma promessa. Quem espera a promessa fica o quê? 10 dias de oração. No cenáculo. 10 dias de oração. Esperando uma promessa de Deus. Quem está esperando promessa? Hein? Quem está esperando promessa? Tem uma notícia para você. Vai orar. Vai orar. Vai depender de Deus. Depois de 10 dias de oração, o céu abre. Não foi assim, de qualquer maneira. Não é fácil assim, não, irmãos. Não é fácil assim, não ficar na cadeira sentada
e os milagres acontecendo. As lutas e as provas, a provação quando chega, eles já estão, não, eu preciso aprender a orar. Agora, eu quero aprender a orar, mas não quero me disponibilizar o tempo para oração? Como é que é isso? Hã? Eu quero aprender a orar, então eu estou disposto a tirar um período de oração. Eu já trouxe aqui o Ira Salma, um dos precursores lá do avivamento dos Estados Unidos, da Rua Azusa. 2 anos e meio orando. Primeiro, parece que era 2 horas, fugiu, era 3 horas, 5 horas. 2 horas orando. 2 anos e meio orando, pedindo de Deus receber o Espírito Santo de Deus. Depois de 2 anos e meio, o Espírito Santo foi a ele. Disse, quero te dar uma notícia para você desses 2 anos e meio de oração. Qual é? Disse, você está orando muito pouco, viu? O Espírito Santo falou para ele, 2 anos e meio. Todo dia 3 horas de oração. Disse, é muito pouco. Disse, então eu tenho que me converter. Hein? Para mim e para você, hein? Como seria isso? Os discípulos, Jesus chamou e disse, olha, eu estou querendo orar, o negócio está difícil aqui comigo. Estou angustiado até a morte. O segredo de Jesus desabafou com 3. Para ver se ele se movia, irmão. Eu vou subir aqui, vocês ficam aqui orando. Fica aqui embaixo, que eu vou subir aqui. Quando voltou, eles estavam dormindo. Voltou e disse, não é possível, irmão, fica aqui, vela por mim. Voltou de novo e disse, sem oração não dá. Vamos embora porque eu vou ser entregue na mão dos pecadores. Aí Jesus disse, eu vou ensinar, eu quero ensinar, vou ensinar para vocês. Vocês querem aprender? Quero. Vai fazer como eu estou falando? Porque tem pessoas que querem orar só para matar, só para destruir. Tem pessoas que só querem orar julgando, né? Ele já ora com a espada na mão. Jesus disse, vou ensinar para você simples a oração. Modelo de oração. Modelo de oração. Já imaginou todo dia você orar isso aqui? Não é isso. É um modelo. E começa ele dizendo, Pai Nosso. Está usando o plural. Não é singular. O Pai não é só meu que estou orando. O Pai não é meu. O Pai é nosso. Ó, esse que está aí do seu lado é filho também dele. Ele é o pai da família. Entendeu? Você que é pai, que é mãe, que tem filhos, quando um briga com o outro, o que é que você faz? Você gosta de se aplaude? Eles ficam, separa logo os dois, eu não quero confusão aqui dentro de casa, viu, meu filho? Vocês são os irmãos. Vocês são irmãos, aqui dentro de casa acaba com esse negócio. De irmãos brigando um com o outro. Aí estão desentendendo, sem falar. Na época, deixa eu falar para vocês, são mais novos. Quando os filhos brigavam um com o outro, que os pais pegava na mão, os dois juntos, fazia abraçar, fazia beijar. Para aí, vem aqui os dois, senta aqui, abraça um outro, pede perdão. Era assim que faziam, irmãos. Eu sei que tem pessoas que lembram dessa época. Hã? Era. Até reconhecer que eles eram irmãos e não podiam brigar. Falar em pai tem um exemplo, aquele homem foi um exemplo terrível, aquele tal do Adão, viu?
eu não reconheço o ministério daquele homem, não. Não, biblicamente, tem um homem que eu não reconheço, sei que Deus criou, mas eu pessoalmente, aquilo foi uma negação, aquele homem, com tanta oportunidade que teve, o privilégio que teve aquele homem, comer do fruto. O homem ficou tão irado, Adão ficou tão irado no jardim, que Deus tirou ele do jardim e botou um anjo com a espada fumegante, para ele não voltar e comer da outra árvore. Creia nisso, está escrito. Tirou ele ficou tão irado, aquele Adão, que foi terrível aquele homem. Tirou ele, arrancou ele, tirou ele, jogou fora do jardim, botou um anjo com a espada fumegante. Se entrar aqui, pode cortar a cabeça. O filho, um matou o outro, e ele vê que se ele orou alguma vez. Vê se Adão se moveu em um momento depois da história. Os rebeldes, continua isso ainda. Eles começam a briga com Deus. E aí bota a culpa na igreja, bota a culpa em A, bota a culpa em B. Voltando, o pai é de quem? Nosso. Não é só seu, não. Ele não vai só ouvir você, não. Viu? Ele vai ouvir todos nós. Porque ele é pai. Só que ele está dizendo que tem algo que é interessante fazer. Ele estabeleceu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, ele é meu pai e é santo. Ele não é o pai terreno. Ele é o pai celestial. Ele está acima, está no controle. Ele manda, ele age como ele quer. Ele é o pai que não é você nem eu que vou dar a ordem, não. É ele quem manda. Ele estabelece as leis e acabou. Santo. Sede santo porque o Senhor é santo. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Irmãos, porque já entendeu que é santificado, ele é o Pai nosso, celestial, então nós estamos no reino da terra, estamos querendo para nós o reino do céu. E reino quer dizer governo. Eu vou me sujeitar ao governo do céu, ao reino do céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra. Então pronto, vamos para lá. Venha a nós o teu reino. Então já reconhece que é o Pai Celeste. O pão nosso de cada dia. Ou o pão nosso. Então, quem está fazendo essa oração já reconhece quem vai botar o pão na mesa. É Deus. E é na minha mesa só? É nosso, né? Então, o pão, ele vai botar na sua mesa e na minha mesa. Então, é ele que eu estou orando. É com ele que eu estou reverenciando e reconhecendo que ele é Deus. Primeiro eu reconheço que ele é santo, que ele é Pai, ele é Senhor, ele está no controle. Que até o pão da mesa é ele que vai colocar. Perdoa-nos. Isso é a oração que está fazendo. Jesus está ensinando como é que ele ora, né? Isso aqui é um modelo de oração. Jesus está aí. Quando você for orar, ora assim. Reconhece, exalta. Agora, não esqueça na sua oração, Jesus está dizendo, não esqueça de orar sem reconhecer que você tem pecado. Não esqueça de prostrar perante Ele e pedir perdão a Ele, porque somos falhos, erramos todos os dias.
Então, isso aqui eu preciso reconhecer que sou pó e cinza, mas Ele é Deus. Então, você vai orar, precisa orar, quer aprender a orar, reconheça que tu é pecador. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e não temos parte com Deus. Então, Jesus está ensinando, olha, peça perdão para Ele. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também. Bom, quem pede perdão precisa perdoar. Você vai pedir perdão e não quer perdoar, quem é você? Se você está recebendo o perdão de Deus, nós recebemos o perdão de Deus, quem é você para não perdoar o seu próximo? Perdoado, irmãos. Vai perdoar? Vai. Então vai ser perdoado. E esse negócio de perdoar e não perdoar é um negócio terrível. Ou um negócio terrível. Fácil. Quem já perdoou? Teve uma questão de uma situação e já perdoou. Irmão, parece que sai tudo. Os demônios parecem que saem tudo das costas. Irmão, é uma penca de demônio, irmão. Que faz... Não é o Espírito Santo, né? Você concorda comigo? É o Espírito Santo quem impede de perdoar. Quem é que impede de perdoar? A dureza. Ele está ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Eu não falo com meu irmão, o diabo disse, eu estou em vantagem. Esse aqui é presa fácil. Vou botar no coração, endurecer. Nós tratamos aqui do seminário de batalha espiritual. Então eu preciso ser perdoado. Maravilha. E Deus perdoa mesmo? Você crê nisso? Hã? Perdoa ou não perdoa? Olha, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem. Olha o que Jesus está ensinando. Tu vai pedir perdão, Ele vai perdoar. Agora, não esqueça também, não esqueça de perdoar o seu próximo. Porque se não perdoar, não vai ser perdoado. E essa questão do perdão é algo terrível, é uma lição da Bíblia. Porque Caim matou Abel. Ele colocou no coração e não perdoou. Não perdoou o seu irmão. Guardou no coração aquela mágoa, a inveja e matou. E antes dele matar, Deus foi a ele e disse, meu irmão, se tu fizer o bem, não vai ser aceito, rapaz. Mas se tu fizer o mal, o pecado já não está à porta. Agora basta a tu dominá-lo. Não, sabe por que não perdoou o perdão? Porque tu não controlou ainda. Não dominou esse momento, irmãos. Você sabia que as guerras, as lutas não são os fortes quem faz isso? São os fracos, irmãos. São os fracos. As guerras, você vai ver pessoa desentende, vai lá e mata o outro. Não é porque ele é forte, é porque é fraco. Forte domina. Forte controla, muda a situação. Segundo a psicologia, fala sobre isso. Agora ele mata e depois foge para esconder do erro que ele fez. Ele é forte? Se ele fosse forte, ficava lá e disse, eu vou resistir, pode vir. Aí ele vai lá, mata o próximo, por um momento, e depois ele foge para se esconder. Ele é o que? Forte? Ele é fraco, irmãos. Aí Jesus, o pai está dizendo, rapaz, controla. Domina esse sentimento. E o próprio Jesus, dando também no segmento do maior curso teológico que existiu na terra, até hoje, foi esse que Jesus deu aos seus discípulos. Não existe outro na terra. Bacharel, divindade, não existe.
o maior curso teológico da terra que existiu foi o professor Jesus Cristo de Nazaré. Que até hoje não entendem quem ele. O Augusto Cury falou que ele era o maior ateu que existia. O maior ateu que existia na terra, ele se considera, ele fala. Mas ele disse, vou estudar esse Jesus que esse povo está falando, para poder falar dele. Ele disse que até hoje ninguém entende Jesus, irmão. Teve que se prostrar quando vai conhecer ele. Só para você entender e você sair daqui curado e restaurado. Que hoje é noite de milagre. Hoje é quinta de quê? De milagre. Em Marcos 11, Jesus, no capítulo 12, Jesus amaldiçoa a figueira. E a figueira morre. E ele segue para Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, estava negociando dentro do templo. Hoje acontece muito isso. Não sei se você já viu. Comprando, vendendo, negociando dinheiro, moeda da terra dentro do templo, da casa do Senhor. Negociando ministério, negociando chamada. Essa coisa toda. Jesus chegou lá e quebrou. E aí ele volta de novo, passa pelo mesmo lugar onde estava a figueira, que ele amaldiçoou. E logo Pedro apresentou e disse, Senhor, olha lá, a figueira que o Senhor amaldiçoou na ida, na volta está sequinha. No capítulo 20, passando eles pela manhã, viram a figueira seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, porque tem pessoas que estão no culto e estão atentos na mensagem, o que Jesus está fazendo, o que Jesus está falando. Eles estavam caminhando com Jesus. Jesus parou na figueira, olhou, não tinha, e Pedro estava atento. Ele tinha uma qualidade. E aí Jesus amaldiçoou e ele ouviu. Não falou nada, ficou na dele. Quando ele voltou, a figueira estava seca, e ele chama o mestre e disse, mestre, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Conta para mim, o que foi que aconteceu? Por que aconteceu isso? Só numa palavra que o Senhor lançou, a figueira morreu. Jesus lhe disse, tende fé em Deus? Bom, não acontece milagre se não ter fé em Deus, irmãos. Essas coisas, irmão, isso aqui só acontece para quem tem fé em Deus, irmão. Para usar de autoridade com a figueira, qualquer que seja, irmão, tem que ter fé em Deus. Vocês têm fé em Deus? Jesus, ele está perguntando da figueira. Jesus está dizendo, você tem fé em Deus? Quem tem fé em Deus aqui? Hoje é noite de quinta de milagre. Hoje você vai sair daqui com o seu milagre garantido. No nome de Jesus, irmãos. Mas, pastor, o que é que vai fazer? Porque quando eles pediram para aprender a orar, Jesus não orou por ele e disse, Senhor, abençoa para eles aprenderem a orar. Não, ele disse, me segue, vem aqui, eu vou te ensinar a orar. Vou te dar uma dica aqui, vocês vão aprender na prática. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, está falando de fé e está falando do monte, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no teu coração, mas crê. E não duvidar no teu coração. Não, e crer no teu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então Jesus está dizendo, está indo aqui um monte. Monte só sai da frente, o impedimento só sai quem tem fé em Deus. E precisa orar crendo. O impedimento está aí, a barreira está aí, mas ele ora e não crê. Jesus diz, precisa ter fé em Deus. Quem é Deus? Do Pai Nosso, que está no céu. Esse é o Deus. Crê em Deus, tem de fé em Deus. Mas, 24,
Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedires, crede que recebeste, assim será convosco. Tudo que pedir em oração, crendo no coração, com fé em Deus, a quem você está orando, a quem você está pedindo, Jesus disse, vai acontecer. Irmãos, e você vê um monte. Olha aqui, daqui se a gente chegar na porta, a gente vê um monte assim. Mas é um monte, o impedimento que está na sua vida, irmão. Essa barreira aí que tanto você tem orado e não está acontecendo. Esse problema que está aí acontecendo é um monte. E monte tira a visão. A primeira coisa que o monte faz, se eu quiser ver depois do monte, meu irmão, não consigo ver. O problema atrapalha, perde a visão. Tem pessoas que perderam a visão por causa do problema. Jesus usou logo, disse ao monte, tem um problema seu aí sério, que você precisa orar com fé em Deus, crendo que esse problema vai mudar. Agora olha só para aqui. Lindo. E será assim convosco. E quando estiveres orando, vai orar pelo problema, pelo monte, pela dificuldade. É esse? É. Então, quando estiver orando, o 25 de Marcos 11. Quando estiver orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoais para que o vosso Pai Celestial perdoe as vossas ofensas. Bom, eu estou com um problema sério, irmão. Eu preciso orar que é para o problema sair. Eita, luta travada, meu irmão, a tribulação terrível. Eu preciso orar a Deus, eu preciso acreditar. Eu preciso ter fé em Deus para orar para esse problema sair, desse monte. Aí eu dobro o meu joelho para orar. Quando eu dobro para orar, eu lembro. Ih, rapaz, o irmão, estou devendo. Ih, não perdoei. E agora? Ih, lembrei do irmão. Você já foi orar. E quando você vai orar, você lembra do irmão que você não perdoou. Daquele que você não fala, você já teve isso? E você não consegue orar? Quando você dobra o joelho, você vai orar para agradecer a Deus, exalta a Deus, o Espírito Santo traz, disse, e o irmão lá, como é que vai fazer? Você vai continuar orando? Você vai pedir para mim, sem perdoar, com esse coração duro? Resistindo a Deus? Abrindo brecha para o diabo? A Bíblia diz, Tiago diz, sujeitar a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Aí, eu vou orar antes, por esse problema, por essa luta. Eu perdoo ele e as ofensas que eu cometo com Deus, eu sou perdoado. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará a vossa ofensa. O monte saiu ou ficou? Hã? Esse problema? Porque o problema não saiu. Vai perdoar lá, não corre lá, perdoa. Isso é lei no mundo espiritual, irmãos. É lei. Não vai perdoar? Jesus disse, não perdoar, tá bem. Também não vai ser perdoado. O Senhor me deu uma frase, eu orando e guardei. Ninguém vai para o céu porque não pecou, mas porque o seu pecado foi perdoado. Todos nós somos pecadores. Ninguém vai para o céu, irmão, porque nunca pecou. Não existe ninguém. Ninguém vai para o céu porque não pecou, mas vai para o céu é porque o pecado foi perdoado. Então ele é bom. Agora tem umas regras. Nós, 2 Coríntios 2, isso aqui é para guardar na alma. Para você que está recebendo, querendo receber essa resposta. É um texto que eu muito uso.
capítulo 2 de 2 Coríntios. Isso tem que estar gravado na Bíblia, para você lembrar e praticar. Versículo 10. A quem perdoardes alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Paulo está dizendo aos coríntios, mandando um recado, dizendo que ele perdoou alguns irmãos. Para que ele perdoou? No versículo 11. Para que Satanás não alcance vantagem. Paulo está dizendo, se eu não perdoo, quem está em vantagem? Se eu não perdoo, quem está em vantagem é o diabo. Vantagem. Os dois. Bom, se ele está em vantagem, nós estamos em vantagem por causa de Cristo. Sujeitar na autoridade de Cristo. Então, você não perdoa, o diabo está em vantagem. Se ele está em vantagem, imagine só, irmão. Imagine só, para não alcançar vantagem sobre vós, sobre nós. E Paulo está falando o seguinte, eu vou perdoar você porque ele está em vantagem contra mim e contra você. Os dois. Aí ele diz para que não tenha vantagem sobre nós. Então, quando existe o perdão, meu irmão, quebra imediatamente a vantagem do diabo contra as nossas vidas. A minha oração nessa noite é que nós saímos daqui curados, irmão. E eu vou te ensinar algo para você inicialmente. Só que existe uma coisa. Eu estou na minha casa, orando, por um monte. O problema, na que eu desço para orar, começo a orar, exalta a Deus, até louvo. Eita. Quando eu vou pedir, papai disse, lembra. Aí eu lembro. Aí eu estou em casa, isso na madrugada. Eu não posso ir lá pedir o perdão, senão eu não vou parar com a oração. Já imaginou? Você está orando em casa, na madrugada, e o Espírito Santo está, você precisa perdoar. E agora, para ele receber? Não dá, estou sem carro, muito longe de noite, não dá para ir. Você já começa na oração perdoando. Digo para você, eu tenho experiência própria disso aqui. De muitas ofensas e de ser machucado. Você sabe o que é obra? Imagine um pastor de uma igreja, hein? Você às vezes está embaixo e você diz, estou sendo perseguido. Hã? Estou sendo perseguido, está falando mal de mim. Ah, meu filho. Hã? Imagina um pastor. Imagina João Batista como era, ainda mais esses pastores que estão aí passando a mão pelo pecado, que eu ouvi de o pastor de Xuxa falando a respeito de homossexualismo, e ele é a favor, e ele disse que homossexualismo é evolução do homem. Está repreendido em nome de Jesus. Ele disse que esse negócio aí é o homem evoluindo, irmãos. Filho do diabo. E aí a Xuxa dizendo que a Bíblia precisa atualizar. Esse povo não conhece Deus, irmãos. Eles não querem mudança. Eles não querem mudança, não querem transformação. Aqui eles não entendem. Eles precisam saber que a porta aqui, irmão, não é larga. A porta é estreita. Então, só voltando aqui, que vai ter madrugada de oração. Quem quer aprender de oração, vem para cá. Vantagem sobre nós, não lhe ignores os seus desígnios, as suas intenções,
Rapaz, Paulo está dizendo, não pode brincar com o diabo. Olha, não brinque com Satanás. Tem que ser de oração, tem que ser na busca e se sujeitar à autoridade de Deus. Pessoas que têm ministério muito lindo, uma voz linda para louvar, um bom entendimento para pregar, mas não cresce. O ministério sempre lá embaixo, você não vê. Dá bom, daqui a pouco você vai ver a vida dele, vai para a oração. Quando ele chega na oração, o céu está fechado para ele. Porque ele não reconhece. Se ele reconhece que Deus é pai, e é pai dele de quem ele não perdoa, essa é a questão. Parece que o pai é só dele, ele só está orando, dizendo meu pai. Não, ele é pai nosso. Ele quer perdoar você e quer perdoar o outro também. Agora ele não vai entrar nessa confusão que você criou com seu irmão. Ele vai dizer para você, vá lá pedir perdão. É igual o texto que fala que quando você vir trazer a sua oferta, dízimo não entra nisso. Aqueles que não gostam de devolver o dízimo, pega isso aqui. E eu já chamei aqui, eu já desci aqui, já falei. Quando trouxer a sua oferta, quando chegar no altar, lembrei que eu preciso pedir perdão à missionária Vivian. A minha oferta está aqui, então eu não vou com a oferta, eu chego aqui, deixo a minha oferta no altar, que já é de Deus, vou lá, peço perdão e volto. Aí muitos estão dizendo, está brigado com o irmão, é um motivo para ele não devolver o dízimo. Eles já ficam assim, hoje eu não posso devolver o dízimo. E você já viu alguns? Estou falando do que eu conheço. Ele entrou em disciplina e disse, não vou dar dízimo não. Eu não vou dar dízimo não porque eu estou em disciplina. Eu não vou nem falar porque se eu for falar... Então, para mim e para você, quer orar e quer receber a bênção e a vitória, se sujeita ao ensinamento de Jesus. Perdoa. E aí, voltando ao que eu falei a respeito da oração, quando você for orar, você ora apresentando essa pessoa logo em casa, na sua oração. Deus, eu não posso ir lá, mas perdoa, eu perdoo. Para que o diabo não tenha vantagem entre as nossas vidas, contra as nossas vidas. E existem pessoas que até para orar, sem ver a pessoa perdoar na oração, na casa dele, sem ver, ele não consegue. O coração está tão fechado que ele não consegue. E tem situações que é difícil, eu não vou dizer que é fácil. Mas em Cristo nós conseguimos. Já ora lá dizendo quebra, em nome de Jesus. Toda legalidade. Vamos ao diabo contra as nossas vidas. Porque quem vai agir nisso aí é o diabo. Ora o primeiro, o segundo, o terceiro dia. De lá na frente mais você já tem prazer. Quando você encontra a pessoa, você já não sente mais nada. Olha o que eu estou dizendo para você. Você começa a orar, toda oração você coloca. Toda oração você coloca. E perdoando, Deus está perdoado. Deus está perdoado. Que a boca fala, que o coração está cheio. Então eu quero perdoar, o coração está cheio. Deus, eu perdoo, eu perdoo. Guarda meu irmão, eu amo meu irmão. E você começa a orar. Depois de um período, quando você vê a pessoa, você não sente mais ira nenhuma, mais raiva nenhuma contra a pessoa. Você vai abraçar a pessoa. Louvado seja Deus. Amém? Quem vai aprender a orar, quer aprender a orar? 23 horas nós estamos aqui orando. Tem sido uma bênção de Deus. Coloque sobre os pés em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração essa noite, em nome de Jesus. Se realmente no seu coração tem esse sentimento contra a vida do próximo, porque a oração
do Pai Nosso não é contra a pessoa. Pelo meu irmão na igreja, é pelo próximo. Independe que esteja aqui ou que esteja lá. Independe que serve a Cristo ou não serve a Cristo. Ele é o próximo. Ah, mas meu pai, minha mãe, tem pessoas cristãos, irmãos. Tem cristãos que guardam mágoa do pai e da mãe, crente. O pai e a mãe fez algo, todo mundo ignorante na fé. Hoje você é filho de Deus, filha de Deus, e carrega esse negócio no coração, irmão. Aí você, o Espírito Santo vai lembrar aí quem é essa pessoa. Esse sentimento que você está guardando no seu coração. Esse coração é para o Espírito Santo de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, seja o teu nome glorificado nas nossas vidas nesta noite. O milagre, eu sei que nesta noite é sermos libertos, é sermos curados, é sermos restaurados, Senhor, nesta noite. Nós nos sujeitamos ao Espírito Santo. Ramandarabacai. Seja feita a tua vontade. Faça como tu queres nas nossas vidas, Senhor. Nós queremos que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Ó Deus, toma aqui cada família, Senhor. Existem famílias destruídas, Senhor, por falta de perdão, Senhor. Nos ensina, Espírito Santo. Visita os nossos corações, Senhor. Ó Deus, que venhamos sair daqui liberto e curado. Ó Deus, toma a família. Toma aquela pessoa que nem sabe que o irmão aqui tem ira, tem raiva, não perdoa, Senhor. Se existe aqui nas redes sociais, visita agora e quebra o arco, corta a lança e queima o carro no fogo, Senhor, em nome de Jesus. Nós pedimos perdão, sim, mas também perdoamos a quem nos ofendeu. Amar só a quem nos ama, irmão, que recompensa tem? Está escrito, Senhor. Mas amar a quem nos persegue, isso é a recompensa. A quem fala mal de mim, isso é a recompensa no mundo espiritual. E nessa noite nós oramos. Oramos, Senhor, em nome de Jesus, por essas pessoas que têm sido machucadas e ofendidas. Guarda as nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Diga, recebi nessa noite esta palavra. Estou curado. Estou restaurado. Para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de saber se nessa noite tem alguém aqui que não é um cristão, que veio nos visitar. Levante sua mão.